Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação aqui com o professor Jordano Valente. Nós começamos falando na aula anterior sobre introdução a conto, né? Eu dei uma música para vocês analisarem, né? E produzirem minimamente um texto, né? Baseado na história que se passava naquele gênero musical. Hoje a gente vai falar algo mais teórico, né? Algo mais voltado sobre o que é o conto, né? E como ele pode ser feito a nível de estética, né? Hoje vamos abordar a teoria sobre conto, ok? Então, o gênero literário conto, ele é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. O clímax, vamos entender que é aquela parte que eu mais espero da história, da narrativa. Eu vejo duas pessoas que sofrem, que são separadas pelo destino. Então, qual é o clímax que eu espero, né? Que elas possam se reencontrar lá na frente, que superem suas dificuldades e consigam, né, ficar juntas, que é o maior desejo de ambas e acaba se tornando também o desejo do leitor. Então, isso é o clímax esperado. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens. É uma história, mas não podem ter muitos personagens. Espaço ou cenário limitado. Então, a história ela não vai começar numa rua, terminar no estado, depois viajando pelo país. Não. Normalmente ela acontece num único espaço. Se é numa escola, a história se baseia na escola. Se é na casa, a história toda vai se passar na casa. Ok? Recorte temporal reduzido. Ou seja, no caso, eu não fico mudando o tempo aleatoriamente. Tipo, fazendo aqueles recortes temporais que nós vemos em filme, que começam numa situação, aí eles param e mostram uma cena que aconteceu 10 anos atrás. Isso não acontece no conto. Tá? Tudo é num breve espaço de tempo. Aquela história toda aconteceu numa manhã. Ou num período de 24 horas, um dia inteiro, né? Ou um espaço breve de alguns dias. Dificilmente se estende a uma semana, por exemplo. Então, é uma história breve. É o que mais a gente tem que ressaltar aqui sobre conto. Vamos aos seus elementos. Então, nós temos, para começar, o narrador, que é o ser do discurso, ou seja, por ele que ficamos sabendo dos fatos que acontecem na história. Só que esse narrador, ele pode ser personagem. O que é o narrador personagem? É aquele que narra e participa ao mesmo tempo da história. Exemplo: a casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes. Repara lá o pronome eu, né? Então, há a presença, há a participação do narrador na história. Eu posso também que o narrador pode ser observador, que é aquele que narra os fatos fora da história. Ou seja, normalmente o texto ele é apresentado em terceira pessoa, não tem o uso da primeira pessoa. Olha esse exemplo. Resolveu tentar sorte nos Estados Unidos, pouco antes dos atentados terroristas. Isso é uma narrativa, né? Repara que o verbo resolveu está na terceira pessoa do singular, está aí oculto, né? Existe uma elipse do pronome ele. Ele ou ela resolveu tentar sorte nos Estados Unidos. Então, o narrador não está se envolvendo, logo ele é observador. Ele também, o narrador, ele pode ser personagem. É a voz da narrativa. Através dela que compreendemos as cenas, os cenários e o próprio enredo, pois sem ela este nem existiria, ou seja, ela é a peça fundamental da história. Então, quando é que o narrador é personagem? É quando a gente vê, por exemplo, numa peça de teatro ou mesmo num livro, né, em que há os personagens, existe muito discurso direto, onde nós colocamos o nome da personagem e o que essa personagem fala de forma direta. Olha o exemplo aqui. Personagem Capitu, de Dom Casmurro Machado de Assis. Criatura de 14 anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos feitos em 2 tranças, com as pontas atadas uma a outra à moda do tempo. Então, o que nós temos aqui nesse trecho?
uma descrição minuciosa da personagem para melhor entendimento do leitor. Então, aqui eu estou descrevendo quem é a personagem Capitu, né? Para o leitor ter mais ou menos, né, criar na sua mente como seria a versão física dessa personagem Capitu. Outra unidade que compõe o conto, além do narrador, é a unidade tempo, né? Ela indica a ordem dos fatos na história. Só que esse tempo ele tem também uma divisão. Ele pode ser aquele mais simples que todos conhecemos, o tempo cronológico, que é o que segue a ordem dos acontecimentos de forma linear, como começo, meio e fim. Vamos ler esse trecho aqui. O menino dessa história se chama Léo. É igual a todo mundo, só que de vez em quando, sem ele querer, escapam do seu corpo magricelo e super branco borboletas. Interessante, né? Esse primeiro parágrafo, né? Abordando o personagem Léo. Vamos aqui algumas legendas para você entender melhor. Por que esse trecho aqui, o menino dessa história se chama Léo, está de azul? Ele, no caso, é a identificação do protagonista da história, Léo. Na parte verde está a descrição física do protagonista, o corpo magricelo e super branco. É uma descrição minuciosa, vale ressaltar. Não dá muitas informações, apenas a parte bem supérflua, bem superficial do que ele vê do personagem. E a parte amarelo são os elementos norteadores do enredo, o início da explanação da história. Escapam do seu corpo magricelo e super branco borboletas. Então esse é o fato, né? Aquilo que vai interessar a história, né? Como é que pode escapar borboleta de uma pessoa, né? Gera aquela curiosidade e o porquê você vai ler, só vai saber quando continuar lendo a história. Isso é o tempo cronológico. No tempo psicológico é aquele em que há interrupção, ou seja, uma quebra na sequência lógica dos acontecimentos. Isso acontece muito hoje em dia em um filme que você assiste. Você está vendo uma situação e aí para a câmera quando foca em um personagem qualquer da história e aí ela começa a passar uma outra cena envolvendo aquele herói, aquele protagonista, em uma outra situação para justificar aquela cena que estava sendo assistida. Isso é o tempo psicológico. Olha esse exemplo. Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora. Há muitos anos contava eu 17, ela 30. Olha esse trecho em azul aí destacado. Há muitos anos contava eu 17, ela 30. Então, o que é que nós percebemos aqui? Uma pausa na narrativa, depois de senhora. E deste ponto em diante, o narrador abordará uma espécie de parênteses na história para contar este fato, em que ele tinha 17 e ela 30, para que a narrativa principal não perca sentido em coerência, né? Então, para que eu possa entender essa conversa que ele teve com a senhora, eu preciso voltar no tempo, né? Que houve uma outra situação em que esses dois personagens estavam envolvidos e que desencadeou essa consequência que está acontecendo agora na minha leitura. Isso é o tempo psicológico. Uma outra unidade também muito necessária no conto é a unidade espaço, onde as personagens circulam, onde as ações são realizadas, né? Esse espaço ele pode ser físico, geográfico ou social. Espaço físico, uma casa, uma escola, um supermercado. Um espaço geográfico, né? Uma cidade, por exemplo, uma ponte, um rio. E social, ou seja, que envolva outros seres humanos naquele tipo de cena, naquele tipo de situação. Esse espaço ele pode ser físico e social, já acabei de escrever aqui, né? Social também pode envolver as condições socioeconômicas dos personagens. Tipo, existe um bairro periférico e existe os bairros mais próximos do centro da cidade, ou seja, que tem um poder aquisitivo maior. Então, é um espaço social, que são distintos pela qualidade, né, pelo nível de vida socioeconômica que vive cada família.
Veja esse exemplo para entender melhor essa noção de espaço. Ao chegarmos da viagem naquela cidade moribunda, esquecida, acho que até por Deus, não tinha como não perceber todos os olhos da cidade em nós. Velho abre uma cidadezinha de interior, cheia de gente desocupada e intrometida. Aff. Então aqui eu estou mostrando um pouco, né, que eu chegara de uma viagem numa cidade interiorana e que você se sente incomodado, que todo mundo te vê, né, querendo saber quem é, de onde tu vem, se já era de lá, por que está lá. Então são as indagações que surgem quando você chega em um local, numa narrativa. Enredo. Trata-se da história propriamente dita, na qual os fatos são organizados e narrados. Mesmo em se tratando de fatos ficcionais, ou seja, inventados, né? O discurso requer uma certa coerência, visando proporcionar no leitor uma impressão de que os fatos situados em um dado contexto realmente são possíveis de acontecer. Olha só esse exemplo de enredo, sobre essa mesma situação que eu estou abordando até agora. A história se passa em uma cidade no interior do Pará, onde os personagens envolvidos são vítimas de uma trama que envolve as primeiras gerações das famílias que construíram e deram nome à cidade. Tudo acontece e se desenrola por um simples mal-entendido entre crianças de famílias rivais na escola da cidade, que esconde muitos segredos, não só dos alunos, como de quase toda a cidade. Vale a pena conferir este drama histórico. Boa leitura. Então isso é como se fosse aquela nota de rodapé que tem nos livros, né? Quando você vai procurar saber um pouco sobre o que aborda o livro, né? O leitor tem uma base do enredo, na contracapa que você vê o enredo, e ver se você vai se interessar ou não por aquela leitura. Para terminar, nós temos essas últimas duas unidades, o conflito e o desfecho. No conflito, talvez seja a parte elementar de toda a história, ou seja, quando eu fazia teatro, né, o meu professor de teatro, o padre Cláudio Barradas, ele dizia assim: Jordano, você quer ser ator ou autor, aquele que escreve o texto teatral, você não pode esquecer jamais, no enredo, de pensar o que é o conflito daquela história, o que resume aquela história, o que faz a história realmente acontecer. Então a unidade do conflito, ela é primordial no conto. É ela que vai te dar o porquê de existir aquela história, o motivo. O roubo de uma peça que é pregada por colegas numa escola, um castigo que um menino sofreu na infância e que causou um trauma dele até a fase adulta. Isso é um exemplo de conflito, em que o personagem ou os personagens envolvidos acabam sofrendo ou disputando algo, né, que vai se resumir no motivo de existir aquela história. Então, se você reparou bem no exemplo que eu dei há pouco sobre o enredo, dentro dele eu coloquei unidade de conflito, veja. Tudo acontece e desenrola por um simples mal-entendido entre crianças de família rivais na escola da cidade. Aqui, a unidade de conflito do nosso texto conto, que eu coloquei lá no enredo. E o desfecho? Depois de conferir toda a tramitação da história, é chegado o momento de se partir para uma solução dos fatos apresentados. Então, o desfecho é a conclusão, né? Como termina aquela história, né? De preferência apontando uma solução. Lembrando que esse final poderá muitas vezes nos surpreender, revelando-se como trágico, pode terminar com uma tragédia, pode terminar de forma cômica, engraçada, né? Triste, pode ser alegre, entre outras formas. E é isso, galera. Esses são os elementos que compõem o texto de um conto. Na próxima aula já vamos começar a praticar produção de contos, ok? Até a próxima, galera.